Caso Tatiane Spitzner, 3 adiamentos e 7 jurados homens, veja fatos sobre o julgamento de Luiz Felipe Manweiler. Biólogo foi condenado na segunda a mais de 31 anos de prisão por matar a esposa. Tatiane foi encontrada morta após queda da sacada do apartamento onde morava, em Guarapuava. Laudo atestou asfixia mecânica como causa da morte dela. Um dos casos de maior repercussão no Paraná teve um veredito na noite de segunda-feira. O biólogo Luiz Felipe Manweiler foi condenado a 31 anos, 9 meses e 18 dias de prisão pelo homicídio qualificado da esposa e advogada, Tatiane Spitzner. O G1 separou 5 fatos mais marcantes sobre o júri popular. O caso aconteceu em julho de 2018, em Guarapuava, na região central do Paraná. Tatiane foi encontrada morta após uma queda da sacada do apartamento onde morava com Manweiler. Laudo atestou asfixia mecânica como causa da morte da Tatiane. O júri popular de Manweiler estava inicialmente marcado para 13 e 4 de dezembro, mas foi adiado para 25 de janeiro, após um advogado de defesa do réu ser diagnosticado com Covid-19. A segunda remarcação do júri ocorreu após pedido da defesa do réu por incompatibilidade de datas. Em 10 de fevereiro, na terceira data marcada, cerca de 3 horas após o começo da sessão, os advogados de defesa afirmaram ter o trabalho cerceado, uma vez que o juiz não autorizou o uso de um vídeo da portaria do prédio onde aconteceu a morte como prova. O juiz afirmou que o material não consta nos autos do processo e negou que o vídeo fosse exibido. Após a ação dos advogados, o juiz considerou abandono injustificado de plenário e aplicou multa de 100 salários mínimos a cada advogado da defesa, além de definir a ação como uma afronta ao processo, ao réu e à justiça. Contudo, uma decisão do TJPR retirou a multa. O júri popular de Manweiler durou 7 dias. 7 homens foram sorteados para compor o conselho de sentença. Entre as 30 pessoas convocadas para participar do sorteio, 4 mulheres foram sorteadas, mas acabaram dispensadas após pedidos da defesa do acusado. Em 3 casos, a dispensa foi sem motivo, o que é um direito da defesa. A 4ª dispensa foi autorizada pelo juiz após os advogados argumentarem que a jurada sorteada havia curtido uma página de apoio a Tatiane Spitzner em uma rede social. Além dos 7 jurados, estavam presentes no plenário um juiz, um assistente do juiz, 7 advogados de defesa, um réu, um promotor, um assistente de promotor, 4 assistentes de acusação e apenas uma mulher, assistente do promotor. O júri popular de Manweiler durou 7 dias. O julgamento do réu começou na manhã de terça-feira às 9h19 e encerrou às 20h de segunda-feira, com suspensões entre cada dia. Foram ouvidas 11 testemunhas, o delegado Bruno Macioch, que investigou o caso, Camila Gibran e José Ivo, vizinhos de apartamento do casal, perito do IML Guilherme Ribas Taques, síndico do prédio, Flávio Ledwig, Marco Aurélio Jacó, da Polícia Civil, perito do IML Obadias de Souza, policial civil Leandro Dobriktopi, policial militar Newton Albache, vizinho da frente do prédio Antônio Marcos Machado e André Manweiler, irmão do réu. Além disso, foram ouvidas 3 testemunhas por vídeo, Rodrigo Crema, Fernanda Aires, Roberta Kelly com a exibição do depoimento prestado na primeira fase da investigação, e também 2 assistentes técnicos, Leocádio Casanova, especialista em inteligência pericial, e Luiz Ayrton Saavedra de Paiva, médico legista e professor de medicina legal. O 6º dia de julgamento foi todo voltado para o interrogatório de Luiz Felipe Manweiler, e o 7º foi o dos debates e da decisão. Em virtude do julgamento da morte de Tatiane Spitzner, a família da fisiculturista Renata Mugiati, encontrada morta em 2015 em Curitiba, desistiu do advogado que atua como assistente de acusação no processo.
Segundo Teresa Cristina Gabriel, o advogado Cláudio Daledoni Júnior não é mais o advogado da família por entender que há uma incompatibilidade na forma de atuação profissional em relação à família da atleta. Desde que ele assumiu o caso do Manweiler, passamos a analisar a possibilidade de mudar de advogado. São dois processos muito parecidos e ele atua em lados opostos. A partir do momento que ele passou a defender o Manweiler, fragilizou o nosso caso, disse Teresa. O interrogatório de Manweiler durou mais de 11 horas. Antes de começar a responder às perguntas feitas pelo juiz, ele dirigiu a palavra para as famílias dele e de Tatiane e pediu desculpas. Depois, Manweiler lembrou de momentos antes da queda, dentro do apartamento, e disse que viu Tatiane se segurando com as mãos no parapeito da sacada. O promotor Pedro Papaiz afirmou estar convicto da culpa de Manweiler e retomou provas da investigação e do dia do ocorrido. Roberto Brzezinski, um dos advogados da parte, apontou Manweiler como um monstro. Já o advogado do réu, Cláudio Daledoni, relembrou pontos apontados pela defesa como falhas de investigação. No depoimento, o réu disse que estava sofrendo com a morte de Tatiane e afirmou que não responde pelas agressões, mas que isso seria o suficiente para o envergonhar para o resto da vida. Manweiler respondeu perguntas feitas pelo juiz, advogados de defesa e jurados, mas foi orientado a ficar em silêncio durante as indagações que seriam feitas pela acusação. Veja mais notícias da região em G1 Campos Gerais e Sul.